Olá, realistas, tudo bem? Vamos falar sobre auto-perdão? Vamos falar um pouquinho sobre auto-perdoar-se, vamos dizer assim, né? É um perdão para conosco mesmo. Em qual sentido, tá? Muita gente acaba se culpando, né, por ter traçado ali no destino, vamos dizer assim, do narcisista, do destino ali de uma pessoa tóxica. Na verdade, aquilo que as pessoas chamam de destino, né? Antes da gente adentrar aqui o auto-perdão, antes da pessoa, que na verdade as pessoas chamam de destino, na verdade é o inconsciente dessas pessoas, né? Que é aquilo que o teórico fala, que eu esqueci até o nome dele, mas enfim, vou falar basicamente o que ele fala, né? Que enquanto a gente não entender o que é inconsciente, né, a gente vai chamando isso de destino, né? Na verdade não é o destino, é o inconsciente, aquilo que nos rege é o inconsciente, não o destino. Em qual sentido, né? A gente tem a parte consciente, aquilo que de fato a gente consegue ver, aquilo que de fato, de certa forma, a gente consegue operacionar em cima daquilo, né? Vamos dizer assim, a gente consegue visualizar de forma concreta, de fato, aquilo que nos incorre, aquilo que nos acontece. E o inconsciente, vamos dizer assim, né, para melhor ilustrar aquilo que nós não controlamos, né? Ilustrando assim, mais ou menos para vocês entenderem, aquilo que nós não controlamos, aquilo que se dá de forma automática através das nossas memórias, das nossas emoções, né? E como que é feito isso, Michele? O inconsciente, ele é registrado de forma automática, sem que a gente se dê conta, através das nossas emoções, que eles adentram essas emoções, esses registros de memória através dos nossos sentidos. Se a gente tem ali tato, paladar, olfato, audição, visão, então esses são os sentidos, né? Ou seja, que a gente vai sentindo ali e percebendo os ambientes, e através disso, né, a gente vai fazendo a troca com o ambiente, e sem que a gente se dê conta, né, a gente vai registrando as nossas memórias de forma automática, ou seja, o tato, né, eu sinto as coisas e eu percebo aquele ambiente, e isso vai me incorrendo memórias relacionadas ao tato, memórias relacionadas à audição, à visão, ao tato, ao paladar, ao olfato. Então, através desses sentidos, não sei se eu me fiz entender, mas é basicamente isso, através desses sentidos, desses 5 sentidos, a gente registra ali as nossas memórias, através da nossa percepção, da nossa troca com o mundo. Então, voltando lá para a gente poder entender, são essas memórias que são registradas de forma automática, sem que a gente faça certa seletividade. Por que se dão de forma automática? Porque a gente não fala, ó, certa memória vai adentrar aqui, certa memória não vai adentrar a nossa mente. Nós não conseguimos fazer esse mecanismo, né? A gente pode sim selecionar certos tipos de pensamentos, né? A qualidade do pensamento que devem continuar na nossa cabeça, ou seja, nem tudo que nós pensamos, nós devemos acreditar naquilo que nós pensamos, né? A gente deve nutrir ou não, ou seja, passar o dia acreditando naquele pensamento ou não. Mas já as memórias, elas são registradas, entram dentro da gente de forma automática, porque os nossos sentidos fazem com que a gente absorva as nossas memórias de forma automática. Enfim, falamos disso. E por que falamos disso, né? Por quê? Isso faz parte do nosso inconsciente, fica a parte dentro de nós, é aquilo que nós não conseguimos dominar. E a partir do momento que nós fazemos uma análise, uma terapia, nós conseguimos enxergar a forma que nós funcionamos, enxergar aquilo que está dentro da gente, aquilo que nos rege sem que a gente se dê conta. E que na maioria das vezes as pessoas chamam isso de destino, mas na verdade não é o destino, é o inconsciente. Então o teórico fala isso. Enquanto nós não dermos conta daquilo que está dentro da gente, aquilo que de fato nos rege, sem que a gente perceba que é de forma automática, vamos dizer assim, nós vamos chamar isso de destino. Mas eu virei a mesa. E por que eu estou falando disso? Porque falar de auto-perdão, falar de autoculpa, de culpar-se, é falar que eu tenho que me culpar porque eu tracei ali um destino com aquele narcisista, com aquela pessoa tóxica. E não é isso, não é bem destino, né? É aquilo que te rege ao inconsciente, a forma com que você vibra, que você vai acabar atraindo outras pessoas para sua vida.
vamos dizer assim. Então, o bom da terapia e da análise é que a gente vai se observando e a gente vai criando bordas, limites para com as demais pessoas, vai se percebendo no ambiente, vai vendo que de fato a gente tem que abrir mão, de fato aquilo que nós temos que criar bordas, aquilo que de fato nós devemos ajustar, e com o tempo a gente vai, né, melhorando esse ponto aí, vamos levando do inconsciente aquilo que nós não paramos para observar, aquilo que nos rege, aquilo que nós chamamos de destino, mas na verdade é o inconsciente. À medida que a gente vai enxergando, é como se a gente estivesse tirando o inconsciente e depositando no consciente, aquilo que a consciência traz, aquilo que nós conseguimos enxergar, tá certo? Tá, feito isso, então a gente não deve se autoculpar. Vamos dizer assim, já que a gente está falando de auto-perdão, né? A gente não deve se culpar. E por que eu fiz toda essa volta para a gente entender esse ponto? Porque quando nós nos culpamos, né? Nos autoculpamos, não, eu tive culpa. Quando a gente faz esse movimento inconsciente, é como se a gente dissesse para a gente mesmo: bom, eu controlo, eu consigo controlar. Então veja que quando você faz, vamos repetir aqui para poder memorizar, para poder entender, na verdade, significar. Quando eu faço o movimento de que eu estou me culpando, né? É como se eu estivesse dizendo para mim mesmo que eu poderia controlar essa situação. Então, nós não podemos controlar essa situação, né? De ter esbarrado com um narcisista, com alguém tóxico. Então, nós não chamamos aqui de culpa. Nós chamamos, na verdade, que nós devemos chamar para si não é culpa, é uma responsabilidade. É aquilo que Freud diz, né? O que se queixa daquilo que... qual a sua responsabilidade em cima daquilo que se queixa? Ou seja, você traz aqui uma problemática, você reclama, você queixa. E aí, qual o seu nível de responsabilidade para com isso? Então, o termo aqui não é culpa, quando a gente fala de auto-perdão, né? Se a gente se culpa ou não. O mecanismo da culpa é achar que controla as coisas. Nós não controlamos. Na verdade, ao invés da culpa, vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Então, à medida que nós trazemos para o consciente, criamos bordas, limites, sabemos de fato o que estamos fazendo, começamos a perceber o movimento que nós estamos fazendo, nós acabamos trocando o que a gente acha que é culpa por uma outra palavrinha que é responsabilidade. Ou seja, vou começar a me observar e trazer para comigo uma responsabilidade de que, se eu não criar critérios de com quem eu ando, com quem eu me abro, com quem eu me permito, eu vou pagar um certo preço. Então, isso não tem a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade. Estão entendendo? Então não se culpe porque você não controla as coisas. Porque antes era um inconsciente te controlando. Aquilo que você chamava de destino, mas na verdade não é um destino, é aquilo que está dentro de você, que te rege, que você chamava de destino. Mas hoje, de forma consciente, você sabe que não é o destino. É aquilo que faz parte de você, aquilo que está dentro de você. Então, trocando de culpa, nós trouxemos aqui a palavra responsabilidade. E feito isso, agora eu me vendo como adulto, no corpo de adulto, mente de adulto, o que eu vou fazer? Eu vou chamar para mim a responsabilidade. Aí sim eu vou poder me auto-perdoar, né? Aí sim eu vou ter o perdão legítimo para comigo mesmo e entender por que eu estava naquele local, por que eu me permiti, no sentido de que eu fui tratada de uma forma enquanto criança e adolescente, eu não tinha controle sobre isso, então não posso me culpar, né? Porque você estava vulnerável, então você foi percebendo o ambiente à sua volta, você não se dava conta, né? Tamanha demanda que adivinha até você. Mas hoje, no corpo de adulto, mente de adulto, você consegue controlar o ambiente, né? Você pode dizer sim para certas coisas e outras para não, né? Então você vai criando bordas, vai criando limites, né? Então é isso, tá bom? O auto-perdão parte disso então, de consciência, tá? Um beijo e fique com Deus.